Graça e paz, amados santos, um dia a mais que Deus está nos concedendo, a fim de podermos nos aprofundar um pouco mais na sua palavra. Vamos, irmãos, orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque temos mais essa oportunidade de poder ganhar a tua presença, ganhar a tua vida, a tua essência através da tua palavra. Queremos, Senhor, ter um coração adequado, um coração de absorção, um coração que receba, que assimile, Senhor, a tua palavra, e um coração também, Senhor, que possa ser absoluto por ti. Assim nós queremos guardar neste coração adequado, nesse coração puro, Senhor, as tuas palavras para não pecarmos contra ti. É isso que devemos fazer a cada dia, Senhor. Sabemos que estamos vivendo nesses tempos finais, estamos no início do fim e que a tua volta é iminente. E agora, Senhor, mais do que nunca, nós precisamos estar conectados a ti, que é a cabeça do corpo. Nós queremos manter essa comunhão contigo e com os irmãos, porque isso é de fundamental importância para todos nós, os teus filhos, aqueles que querem de fato seguir o Senhor de perto, ir aonde o Senhor vai, falar o que o Senhor quer falar. E assim, Senhor, nós podemos cooperar contigo neste processo de edificação, nesta obra de edificação, amando-nos uns aos outros, Senhor. Graças a ti, porque a nossa origem é celestial, nascemos do alto, nascemos de ti. Fale então conosco um pouco mais no dia de hoje e que nós possamos, Senhor, ganhar mais da revelação da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estimados santos, hoje nós veremos o segundo subitem daquele tema que nós comentamos, as lições necessárias para a edificação da igreja. E esse segundo subitem é a conexão com a cabeça, isto é, trama e urdidura. Nós leremos Efésios capítulo 4, versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados santos, queridas irmãs, a verdadeira edificação da casa de Deus é no Espírito. Ocorre no nosso espírito humano. O nosso espírito humano é a habitação de Deus. Não há uma casa material capaz de satisfazer a Deus. Ele quer habitar nos contritos de coração, nos de espírito quebrantado, arrependidos e que amam com amor reverente sua palavra. Esses edificarão uma casa a Deus, que é a igreja edificada. Após a transfiguração, o Senhor desceu do monte e recomendou aos discípulos que não contassem a visão até que ele ressuscitasse dentre os mortos. Mateus capítulo 17, versículo 9. Em seguida, os discípulos interrogaram Jesus. Olha o que diz no versículo 10. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus então lhes respondeu, nos versos 11 a 13. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amados santos, a vinda de Elias foi representada por João Batista, o qual endireitou as veredas e aplainou o terreno para nosso Senhor chegar como o Rei do reino dos céus. Os casos apresentados a partir do capítulo 16 de Mateus têm uma natureza diferente daqueles apresentados nos capítulos anteriores.
Antes do capítulo 16, irmãos, os casos, as muitas enfermidades e as possessões demoníacas eram devidos à queda do homem, à sua desconexão de Deus. E a partir de então, evidentemente, a confusão e o caos se instauraram na sociedade humana. Assim, Jesus, como Rei do Reino dos Céus, precisava curar a fim de que os curados se tornassem cidadãos do Reino dos Céus, porque um reino precisa de cidadãos. E desse modo, até o capítulo 15, ele trazia cidadãos para compor o reino dos céus. Efésios capítulo 2, versículo 19, ali mostra que nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Irmãos, nós temos uma cidadania celestial. E também em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ali diz que a nossa pátria é celestial. Além de Hebreus também, 12 nos falar algo a respeito. Temos uma cidade, irmãos, que realmente é inabalável, uma cidade que de fato tem fundamentos, e os nossos nomes estão arrolados nos céus. Voltando a Mateus, irmãos, após o capítulo 16, a natureza da narrativa começa a mudar. Depois da visão de Mateus 17, aconteceu o relato da cura de um jovem possesso, conforme lemos. Olhem só, irmãos, Mateus capítulo 17, versos 14 até o 18. Ouçam com atenção, amados e queridos irmãos. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Irmãos, a palavra lunático, aqui nessa porção da palavra, também pode ser traduzida como epilético. Depois da revelação da igreja e da necessidade de sua edificação, tudo mudou para um nível mais elevado. A epilepsia, de acordo com a ciência, é conhecida como uma doença neurológica crônica proveniente de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida com um traumatismo ou acidente vascular cerebral, que nós chamamos de AVC. Espiritualmente falando, o ser humano tem um problema crônico com a cabeça desde o momento em que se desconectou de Deus, perdendo o encabeçamento de Cristo em sua vida. Quando se perde a conexão com a cabeça, tudo se torna uma confusão. Os irmãos estão vendo como realmente a situação aqui, a partir desse capítulo, do capítulo 16, entrando no 17, as coisas mudam, ficam mais profundas. Olhem, ouçam a experiência do irmão que nos tem ajudado com essas palavras. Ele disse o seguinte: em setembro de 2020, durante a conferência internacional, acordei, fui tomar banho e percebi que havia perdido as forças na mão direita. Não havia nenhum outro sintoma. Não perdi a sensibilidade da mão, mas perdi a força. Sabe por que eu perdi a força? Porque uma lesão neurológica desconectou a função motora da mão com o cérebro. O cérebro não consegue mais comandar a mão. Irmãos amados, nós temos o sistema, nervoso que se concentra na nossa cabeça, no cérebro.
no cerebelo e na medula espinhal. Isso mostra, irmãos, a importância que há na cabeça. Quando nós perdemos a conexão com a cabeça, temos muitos problemas. O cérebro não consegue mais comandar a mão. Embora haja músculos suficientes para mover a mão, quando se perde a conexão com a cabeça, o músculo é anulado e não se consegue mover um dedo sequer. A pessoa pode ser muito forte, mas se há um problema no cérebro, irmãos, pode ocorrer esse tipo de coisa. Quando nós levamos isso para o plano espiritual, o que nós vemos? Então, no plano espiritual, isso demonstra quão importante é não perdermos a conexão com a autoridade de Deus, com a cabeça. Você pode até dizer, eu sou muito forte. No entanto, quando perde a conexão com a autoridade de Deus, essa força fica anulada. Você não consegue fazer nada. Irmãos, nós não conseguimos fazer mais nada. E por isso, então, vamos resgatar as pessoas nas ruas para conectá-las a Cristo como cabeça da igreja, conforme nós lemos, então, em Efésios capítulo 4, versículo 16. O que diz ali? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui fala no comecinho do versículo, de quem todo o corpo. Essa palavra de quem está no versículo 15, que diz que nós devemos crescer para dentro do cabeça que é Cristo, seguindo, agarrando a verdade. Irmãos, aqui diz que o corpo, no verso 16, é edificado em amor. E a maior demonstração do amor de Deus para conosco não está somente em sua constante doação de ar, alimento e água para a nossa sobrevivência, embora isso seja de uma importância grande na nossa vida. Sem isso nós não sobrevivemos. Mas o amor, irmãos, Deus como amor, é muito maior que isso. Se percebermos, tudo veio de graça da parte de Deus, sem dúvida alguma, mas a maior demonstração de amor foi Deus enviar seu próprio Filho para morrer por nós. Ele nos doou seu Filho para nos resgatar. Sua intenção por trás disso foi que usássemos esse mesmo amor para amar uns aos outros, irmãos. A história que permanecerá pela eternidade é a história escrita com amor. Antes de criar o mundo, só havia Deus, mas ele já tinha experiência de relacionamento. Então, talvez aí possa surgir uma pergunta. Mas como? Deus é um só, não é? O que diz a Bíblia? O Deus único. Deus não conhece o que é relacionamento, pois uma pessoa só não tem experiência de relacionamento. Isso é que pode ocorrer na nossa mente. Se houvesse alguma coisa que ele não conhecesse, Deus não seria Deus. Irmãos amados, nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe sim de tudo. Ele, na verdade, é a fonte e a origem de tudo. Ele não tem nenhuma carência, pois ele é o Deus triuno. Mesmo antes da criação havia uma história de amor escrita pelo próprio Deus, o Deus triuno. Olha o que diz em Provérbios capítulo 8, versículo 30, na versão King James atualizada. Eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Irmãos, o Filho, que é a própria sabedoria de Deus, tinha relacionamento com o Pai. Olha o que ele diz, irmãos. Olha o que ele fala. Ouçam.
Ele diz assim: o filho era o prazer do pai e sentir-se feliz ao seu lado. Deus não precisava de nada. Entre o pai e o filho havia um perfeito relacionamento. O filho vivia verdadeira felicidade com o pai. Então apareceu mais um elemento, porque até então havia só a eternidade passada. Olha o que diz o verso 31, nessa mesma versão, King James atualizada. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Nesse versículo, vemos que a partir do relacionamento entre pai e filho surgem os seres humanos que constituem o terceiro elemento. Uma ótima ilustração para descrever o relacionamento entre Deus e os homens é o tecido. A roupa que você usa, que nós usamos, é confeccionada com tecido, certo? Primeiro tem de haver a fiação e depois a tecelagem. O tear é uma máquina em que entram fios e sai tecido, com desenhos lindos, maravilhosos. Esses tecidos são formados por fios entrelaçados em duas direções. Na direção longitudinal, temos a urdidura. Na direção transversal, que é a horizontal, nós temos a trama. Assim, um tecido é feito de fios nas duas direções. Um depende do outro para a formação do tecido. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é lindo demais. Assim, também o relacionamento de amor entre Deus e os homens é como um belo tecido que está sendo produzido, construindo nossa história de amor com Deus, que culmina na edificação da igreja. Isso é lindo, é belo, é transcendente, irmãos. É vislumbrante. Existe então a necessidade, mas tem que haver o quê? Tem que haver esse relacionamento entre nós, certo? Isso porque nós temos uma cidadania celestial. Nós ganhamos algo de Deus. E somos, irmãos, da família de Deus, como nós citamos, Efésios capítulo 2, versículo 19. Já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, certo? Isso é maravilhoso, irmãos. Essa expressão cidadãos dos santos indica o reino de Deus. Então todos nós os crentes, sejam os crentes judeus ou gentios, são cidadãos do reino de Deus, que é a esfera em que ele exerce a sua autoridade. Estou usando aqui uma nota certa da versão Restauração. Então nós somos também membros da família de Deus, porque nós temos a cidadania celestial. Isso indica a casa de Deus. Irmãos, nós somos também o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Nós comentamos também sobre Filipenses capítulo 3, versículo 20. Fala que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos ardentemente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa pátria indica que nós somos dos céus, irmãos. A nossa pátria é celestial. Ou também cidadania, certo? Então, denota isso um conjunto de cidadãos. Nós estamos juntos. Não somos mais terrenos, mas nós somos celestiais. Isso está em contraste com as coisas da terra. Então, glória a Deus, irmãos, pela sua palavra que tem chegado a nós. Então, vamos viver essa conexão com a cabeça para que haja a trama e a urdidura. Essa comunhão maravilhosa. Esse relacionamento que Deus tem e quer que nós também tenhamos. Amém.